Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite, amigos de Goiás. O tema de hoje é bastante polêmico. Abordagem policial. Qual a fórmula correta para impedir os abusos e resguardar os profissionais da lei? Que a criminalidade é uma das maiores preocupações de nós, goianos e brasileiros, ninguém discute. Que a polícia tem que, além de reagir, principalmente agir, também não se discute. Mas como agir se você não sabe que a pessoa que está na sua frente é um criminoso ou não? Imagine um policial abordando um criminoso. O criminoso sabe de antemão que ele será preso. Então, o que ele faz? Ele reage antes que o policial possa fazer qualquer coisa. Então, quando o policial faz a abordagem, ele tem que partir da premissa, até para resguardar a própria vida, para resguardar o sustento da família, que é um pai de família também, ele tem que partir da premissa que a pessoa que ele vai abordar é um criminoso em potencial. Isso também não quer dizer que ele tenha que cometer abusos. São duas coisas completamente diferentes. O lado do policial, que tem que se resguardar, e o lado do cidadão, que é abordado. Porque o criminoso nós não vamos nem precisar falar aqui, né? Para isso, nós estamos aqui com várias pessoas altamente qualificadas para falar sobre esse assunto. O tenente Brian Steve, da Rotan, o Leonardo Mendes Cardoso, que é médico legal, é especialista em perícias médicas, tem vários livros escritos, hoje eu ainda vou mostrar 2 aqui, e é analista do comportamento criminoso. Ao lado dele, André Ribeiro, que é capitão do GRAER. E, finalmente, o psicólogo Leonardo Faria, que é psicólogo criminal do Instituto Médico Legal. Eu vou fazer a mesma pergunta para os 4, né? Primeiro, para o tenente Brian Steve. Como reagir a uma abordagem policial? Vamos supor que a pessoa está ali de madrugada, às vezes tomou um ou outro, o policial chega, o que ele tem que fazer? Boa noite, primeiramente, da Sim, mesa. Claro. E boa noite aos ouvintes aí da Sociedade Goiana. Primeiramente, aí, a pessoa ela tem que se portar de maneira tranquila, porque até então o policial está desempenhando seu papel a fim de tirar da sociedade delinquentes, pessoas que estão cometendo crime. E para isso se faz necessário uma abordagem policial. Por esse motivo, de início, a população ela tem que ter calma. Tá, mas além de calma, ela tem que ter também, você tem que dar determinadas ordens que ela tem que cumprir. Por exemplo, onde ela estará com as mãos? Positivo. Né? Eu gostaria que o senhor olhasse para a câmera para as pessoas verem melhor. Tá. De início aí, normalmente a gente se fala da ordem de parada. O indivíduo ele desce do veículo, se estiver no veículo, ou até mesmo na sua motocicleta, ele desce mão na cabeça ou mão na lataria do veículo e logo após é feita a busca pessoal. Após essa busca pessoal, se passa-se o momento mais crítico da abordagem, que é o momento que se constata realmente se aquela pessoa ou ela está armada ou está portando alguma substância entorpecente, seja droga ou uma faca, e assim seja. Logo após, terá o diálogo aí e uma busca no seu veículo. Doutor Leonardo, o senhor é médico, especialista, professor, muitos anos. De repente, o senhor é abordado na rua, alguém fala, põe a mão na cabeça. Você vai tentar explicar que você é médico, que você é professor, como é que faz? Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes. O que nós temos que entender, em primeiro lugar, é que nós
enquanto profissionais da saúde, mas que trabalhamos com análise do comportamento, nós temos que ver que existe o comportamento do policial, existe o comportamento do indivíduo. E nesta relação, nós temos que perceber também que existe o lado humano que está envolvido nesta relação. E por ter esse lado humano ele é imprevisível, porque ele é dirigido por determinados controladores. Por exemplo, um criminoso que, lógico, tem a noção perfeita de que ele é um criminoso que está sendo abordado, ele vai agir de uma forma. O cidadão de bem, ele já, digamos, ele vai agir de uma outra forma porque ele não deve, e quem não deve não teme. Então, se eu fosse abordado, como é a pergunta, eu simplesmente obedeceria às ordens, porque eu teria certeza de que seria constatada a minha perfeita e adequada situação. Eu fico às vezes pensando, e a próxima pergunta, por exemplo, se alguém é abordado e fala, não, pera, eu vou pegar meu documento aqui. Mas foi isso que aconteceu nos Estados Unidos exato, recentemente? Nesse intervalo, o que o policial pensa? Ele vai pegar uma arma? O que vai vir dali? Né? Eu gostaria de saber do capitão André Ribeiro, do GRAER, existe treinamento ou existe algum cursos para esse momento tão crítico que é o momento da abordagem? Primeiramente, boa noite a todos os presentes, boa noite aos nossos telespectadores. Na verdade, todos os policiais que ingressam nas fileiras da Polícia Militar nos dias de hoje, eles têm, durante a sua fase de formação, durante todo o período de formação, já incutido nas matérias às quais eles terão as determinadas disciplinas, um treinamento específico para as diversas modalidades de abordagem. Então nós temos abordagens a veículo, em atitude suspeita, nós temos abordagem a veículos motociclísticos, nós temos abordagem a ônibus. Então esses policiais eles recebem sim esse treinamento e a partir do momento em que esses policiais são formados, após um estágio operacional aos quais eles são submetidos, eles são remetidos às suas unidades, as quais também fazem essa reciclagem nesses policiais em um período pré-estabelecido, né? Então as unidades especializadas, em geral, elas têm uma maior facilidade em fazer esse tipo de reciclagem, mas as unidades de área, por assim dizer, também o fazem. Na verdade, entrando nessa situação da abordagem específica, existem várias perspectivas, né? Então nós temos a perspectiva do cidadão enquanto cidadão idôneo, né? Um cidadão, como o doutor bem disse, que tem a certeza de que terá a sua incolumidade garantida porque ele nada deve. Uhum. Então, esse cidadão, ele tem um olhar, ele tem a perspectiva da abordagem de uma forma. Outros talvez não. Mesmo sendo idôneo, ele pode reagir. Exatamente. É onde acontecem os acidentes. Nós temos muitas vezes o cidadão que ele é idôneo, porém ele, por um momento às vezes de nervosismo, de estresse, por nunca ter passado por aquela situação, alguns se sentem constrangidos, pensam que por não serem infratores da lei, por não serem marginais, a polícia às vezes não tem o direito de abordá-los. Mas como o senhor bem disse na introdução, o policial militar, ele, infelizmente, ele não tem condições de saber se aquele indivíduo é ou não infrator antes da devida abordagem. Nós já tivemos vários casos em que indivíduos têm seus veículos roubados, esses veículos são recuperados e às vezes a baixa não é dada no sistema. Então o policial, ao realizar a abordagem, ele está abordando um veículo roubado. Nós temos a perspectiva do infrator da lei, que como o senhor bem disse, ele vai provavelmente tentar reagir de alguma forma, ou tentar fugir, ou tentar reagir agredindo fisicamente a equipe, através de luta corporal ou disparo de arma de fogo. E nós temos a perspectiva do policial, que em primeiro lugar ele tem que garantir a sua integridade, a integridade do Estado, né? Exatamente. O psicólogo Leonardo Faria. A pessoa tem ali alguns segundos que ele sabe que ele será abordado. Psicologicamente, o que ele deve pensar naquele momento? Difícil a pergunta? Não, é explicável. O senhor entendeu? Entendi. Primeiro, boa noite também. Boa noite a todos os participantes, boa noite a todos que nos assistem também. Bom,
A gente tem que pensar que uma pessoa em uma situação de estresse, ela pode ter basicamente 3 reações, né? A gente tem uma reação de ataque, nós temos uma reação de fuga, de esquiva, como temos uma reação de congelamento. E há pessoas que necessariamente não entram nessas 3 reações porque conhecem a situação em si. Qualquer situação que é desconhecida pelo nosso campo cognitivo, que é o nosso campo que apreende as informações do meio ambiente, a gente procura uma adaptação. A primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte: o policial está ali para poder manter a nossa segurança. Por mais que naquele momento possa parecer um pouco ofensivo a busca pessoal ou a busca no carro, o policial ele tem um poder discricionário e ele tem o poder também de poder abordar a pessoa numa fundada suspeita. Essa fundada suspeita, é importante a gente falar que ela não é feita ao acaso. Ela tem um componente que às vezes é subjetivo, que parte do policial, mas ela tem um componente também que é científico, ao qual os policiais passam por um treinamento específico dentro da academia da polícia, militar, civil, seja ela qual for. Eu também leciono na academia de polícia militar, né, em alguns módulos, e lá eu já convivo com os policiais e sei que eles são muito bem preparados para isso. Então, é interessante a gente ver que ninguém é abordado sem ter necessariamente uma necessidade daquela abordagem. Agora, é importante que o sujeito, ao ser abordado, ele tenha plena consciência que uma busca pessoal, uma busca no seu carro, não é de forma alguma um comportamento que visa a fazer uma discriminação. Um constrangimento. Um constrangimento. Porque, infelizmente, Marco, no Brasil a gente tem aquela cultura do pequeno poder. Você sabe com quem você está falando? O meu carro é inviolável, a minha casa é inviolável, tudo bem. Mas quando envolve risco de vida para uma pessoa, o policial ele tem um dever legal de poder entrar ali naquele carro, entrar ali naquela casa, para poder procurar alguma coisa que seja de risco para a pessoa ou para terceiros. O meu pode falar, vamos lá, Leonardo. Marcos, é o seguinte: em relação àquele caso que nós tivemos recentemente em Itacaiú, em que um policial foi morto pelo pai de um rapaz que estava sendo abordado. Aquela abordagem, ela sofreu uma interferência, digamos, do humano. O aspecto... Vamos, Leonardo, descrever o que aconteceu para aquele telespectador que às vezes não saiba do caso. Lá na região do Itacaiú, o que aconteceu foi que 2 policiais fizeram a abordagem de um indivíduo que estava com um som automotivo, incomodando terceiros. Esses terceiros reclamaram e foi abordado esse indivíduo que estava com som automotivo. Quando ele foi abordado, o policial pediu para ele parar com aquele som elevado, saiu e ele voltou a ligar o som. Ele retornou, o policial retornou para poder fazer uma nova abordagem e agora ele já veio, digamos, para fazer uma detenção do indivíduo. E nessa ele entrou em luta corporal. A companheira desse indivíduo entrou no meio dessa luta para impedir que ele fosse detido, né? E o pai do rapaz que estava com som automotivo, por trás do policial, sacou a arma que estava no coldre dele e disparou contra ele, disparou contra o outro policial e no final... Eram 2 policiais. 2 policiais e um dos policiais, que foi inclusive atingido, acabou matando esse que tinha matado o sargento. Veja, então nós temos uma abordagem que foi, digamos assim, mal feita. Mal conduzida. Mal conduzida. Exatamente. Que é justamente isso que nós temos que ver. Eu não sei quantos minutos que nós... está na hora. Nós vamos para os nossos comerciais, porque seria interessante discutir, tanto com o pessoal da Polícia Militar, quanto com os doutores, o que aconteceu de errado e que poderia, principalmente, ser evitado. A Academia Flectier tem tudo o que você precisa para manter sua saúde 100% e o corpo em forma. Natação, hidroginástica, atividades de musculação, pilates, ginástica, spinning, lutas e outros. A Flectier fica ali na Rua 58, número 183, lote 11, no Jardim Goiás. O telefone 3281-1434. Entre em forma na Flectier. Nós voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco.
que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Nós estamos de volta com opinião e debate com um assunto bastante polêmico. Antes eu gostaria de falar da Implant Center. Implant Center é um centro integrado de tratamento estético dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. O telefone 3285-3247 com o Dr. Jefferson. Fica ali na rua 144, número 141, setor Marista. Olha, o implante dentário hoje tem gente que tem uma certa prevenção, mas são assim técnicas moderníssimas com custos extremamente acessíveis. Então, ao invés de você usar uma ponte horrorosa que dá trabalho, faça um orçamento com um implante dentário que você vai ver a perfeição que fica o serviço. Bom, nós estávamos falando aqui e eu gostaria de pedir a opinião de 1 minuto de cada um dos nossos convidados sobre o caso lá de Itacaiú. O que aconteceu em Itacaiú para quem ligou a televisão agora? O rapaz estava com som alto, o policial foi e pediu para ele abaixar. Ele abaixou, o policial saiu, ele aumentou. O policial veio então para detê-lo, talvez por ter desacatado a ordem dele, enfim. Ele não quis ser detido, o policial tentou certamente algemá-lo e aquilo ali virou uma confusão. A esposa do rapaz do som também entrou na confusão, também o pai desse rapaz sacou a arma do policial e matou um dos policiais. O outro policial, então, matou o pai. E foi alvejado também. Quer dizer, 2 vidas, uma pessoa ferida, por causa do som alto numa cidade como Itacaiú, que eu conheço, uma cidade pequena e pacata, né? O que aconteceu de errado, Tenente Brian? Primeiramente aí, não tem como a gente definir exatamente o que houve naquela situação, porque a gente não estava no local. Segundo consta, tem um vídeo de parte da confusão. Não sei, também o vídeo não explica o começo, né? Só a confusão em si. Sim. Como foi dito, naquela situação, o policial utilizou-se ali dos meios necessários que estavam à sua disposição. Então, apesar de todo o resultado final, que foi bem trágico, vimos ali que ele, muitas das vezes, evita ter uma situação mais rígida por motivo de, lá na frente, ocasionar um problema para ele, seja um problema judicial, seja um problema com a própria população. Então, o policial, de certa forma, ele fica inibido, muitas das vezes, nessa atuação, seja mais rígida durante uma abordagem. Com certeza, tal fato aí vai ser averiguado pela Polícia Militar, que é o órgão incumbido, é a Corregedoria. Então, já foi feito um procedimento nesses termos e não cabe à Rotan, de maneira assim, colocar detalhes no sentido de falar o que foi errado, o que foi certo, nesse sentido. Eu entendo sua posição, capitão Tenente, sem dúvida nenhuma. Mas é evidente, doutor Leonardo, que houve um erro, ou pelo menos um descuido. Bem, pelo menos houve um descuido, houve uma ação com uma interferência do aspecto humano. A gente tem que entender que o comportamento humano ele é regido por interesses.
Ou seja, pelo que a gente chama de orientadores. O que é que estava orientando a ação naquele momento? E o sargento dando as costas para o pai do rapaz. Veja, o pai do rapaz ele tinha um interesse que era o de defender a integridade do filho. O filho depois veio até a televisão dizendo que estava sendo ameaçado de ser morto pelo sargento e por isso o pai tomou aquela atitude, o que a gente não acredita, porque o vídeo que é veiculado não mostra em momento nenhum esse tipo de coisa. Era apenas um tipo de detenção, mas a gente julga que o sargento mais o seu parceiro naquele trabalho não poderiam ter feito aquele tipo de abordagem de entrar em luta corporal. Eu acho que eles deveriam se manter um pouco à distância, porque era uma questão de som, e se eles tivessem se conduzido desde o primeiro momento com um diálogo que pudesse ter resolvido a situação, a coisa não teria chegado, não teria alcançado o patamar que alcançou. Qual a opinião do senhor, capitão Ribeiro? Eu sei também das limitações. Na verdade, nós estamos bem confortáveis aqui, né, para discutir um assunto em que esses policiais, infelizmente, vivenciaram na prática. Eu vejo um erro grosseiro em todo esse evento, né? E eu gostaria que vocês... O prisma que eu gostaria de pôr aqui em discussão e apresentar para aqueles que estão nos assistindo, é que muitas vezes o policial representa o Estado. Aquela pessoa que está ali, naquele momento, ele é o Estado ali representado. E assim sendo, ele tem que ter o devido respaldo, né? E muitas vezes o policial ele evita, às vezes, de disparar uma arma no indivíduo. Você colocou que o policial estava de costas, mas naquele momento ele não tinha outro recurso, ele ia ter que dar as costas para alguém. Às vezes ele nem sabia que o pai do rapaz ali estava. O diálogo, muitas vezes, ele resolve com pessoas que estão dispostas a discutir, a dialogar. E outras pessoas não têm essa disposição. Infelizmente, a situação aconteceu, tudo está sendo apurado. Esse indivíduo que ele foi preso, ele, através da audiência de custódia, ele foi liberado no outro dia. Em outras civilizações, né, é inaceitável aquele tipo de conduta. A conduta de reação contra a polícia militar, contra o Estado. Infelizmente, a gente vê não só aqui em Goiás, a gente vê isso em vários outros estados. A gente vê isso nós estamos vendo isso todos os dias. Exatamente. Nos Estados Unidos, com consequências muito mais graves. Mas nós temos uma coisa que é bastante importante, que é o seguinte. A polícia militar é bem treinada? O pessoal da polícia, assim como nós temos bons médicos, maus médicos, nós temos bons policiais, maus policiais, isso é geral, né? O grande problema é que o policial faz o trabalho dele, como o Tenente Brian disse. Ele tem que fazer o trabalho dele, porque o Estado cobra, porque a sociedade cobra, todo mundo cobra, mas acontece o seguinte, ele vai lá e, digamos, ele prende o indivíduo que está infringindo as leis. Chega nas barras da justiça, todo aquele trabalho vai por terra abaixo. E aí, o que vai acontecer é que a própria população perde o respeito pelos policiais. Ou seja, quando eles abordam o meliante, ele simplesmente sabe que daqui 5, 10, 15, 20 minutos ele está liberado. Na verdade, hoje em dia nós não temos a sensação de impunidade. O ladrão, o marginal, ele não tem a sensação, ele tem a certeza. Ele tem a certeza. Até porque a própria resolução do CNJ, que instituiu a audiência de custódia, ela determina que o promotor não pode fazer perguntas sobre o crime em questão ao qual o indivíduo foi preso. O promotor não pode perguntar sobre o crime. Ele tem que perguntar sobre a conduta do policial que o prendeu. Se esse policial abusou, se esse policial invadiu sua residência sem autorização, se esse policial, digamos assim, o torturou, né? Leonardo está balançando a cabeça ali, Leonardo. Pode falar. Não, eu retifico tudo que foi dito aqui e acrescento que um dos grandes problemas que eu vejo na segurança pública é que a polícia faz o papel de vários outros órgãos ao qual ela não deveria fazer. Igual fiscalização de som. No caso,
é um serviço municipal de Código ligado de aí postura, ao meio ambiente. É código de postura. Pois é. Aí você vê, por exemplo, o policial dando socorro a uma pessoa que está passando mal. Você vê um policial tendo que resolver um problema de litígio entre pessoas. Então a polícia, ela acaba sendo um instrumento do Estado que acaba suprindo várias necessidades e, ao mesmo tempo, a cobrança ela é muitas das vezes desproporcional. O mesmo sujeito que vai lá no Facebook e ofende o policial, que ofende a família do policial e a corporação, é o mesmo que quando entra alguém dentro da casa dele, vai lá e liga e fala, pelo amor de Deus, vem aqui me salvar, vem aqui fazer alguma coisa. Então o que a gente vê? A gente vê que a polícia, na verdade, ela faz um papel até paternal dentro da sociedade. Ela cobra, ela faz trabalho que nem é dela, mas muitas das vezes não é reconhecido. E falo isso, né, de forma bem franca mesmo, é porque eu faço parte de uma instituição de segurança pública. O IML, ele é da Polícia Técnica Científica. E eu vejo o quanto que dentro da Polícia Técnica Científica muitas pessoas não entendem o nosso trabalho, discriminam o pessoal que trabalha dentro do IML, porque lida, no caso aí, né, realizando procedimentos de autópsia, né, realizando procedimentos que muitas das vezes a sociedade não entende e tem um preconceito. Então a sociedade precisa, primeiramente, conhecer qual que é o trabalho da polícia, o que a polícia faz, qual que é o objetivo dela, para depois, aí sim, poder fazer as críticas necessárias. Eu queria poder aqui, quem me conhece sabe que eu sou filho de coronel da Polícia Militar e defendo a Polícia Militar, obviamente, quando ele está correto. Claro que eu não defendo abusos. Inclusive, lá no meu setor Jaó, tem várias blitz ali na entrada, e eu gostaria até de pedir que tivesse mais, todo dia. Porque se tivesse mais blitz ali, não teria assalto no setor. Mas eu sei reconhecer também que existem pessoas que veem a polícia como truculenta, como injusta. Como, por exemplo, o senhor Jadir, que eu respeito muito, do centro, diz, eu conheço muito isso. Vocês estão falando de uma polícia de elite. Realmente, os dois que estão aqui são polícia de elite. Não representam nem 10% do contingente, eu falo em termos de qualificação, não sei se eu estou errado. Né? A polícia de Goiás é truculenta? Para mim, isso é a ilha da fantasia. Gosto muito do Tucano. Realmente, isso que ele falou, eu acho que o Leonardo acabou de responder. É a questão de conhecer as limitações que a própria polícia tem. Mas teve aqui uma pessoa, nós estamos sendo assistidos lá em Rondônia, estou assistindo o programa, parabéns pelo tema, é o Vinícius, de Rondônia. Eu vi aqui, uma pessoa Juliano, do setor Bueno, o que pode e o que não pode ser feito? Qualquer pessoa pode ser revistada? Quando a polícia pode algemar? Eu queria que o Brian respondesse isso. Qualquer pessoa pode ser revistada? E quando que você pode algemar o cidadão? Tá. Primeiramente, como o doutor Leonardo falou, a fundada suspeita. Então, indivíduos, por exemplo, vou dar um exemplo. Indivíduos que estão dentro de um supermercado com capacete. É uma fundada suspeita, porque não é comum uma pessoa estar dentro de um supermercado com capacete. Provavelmente pode ser que eles estejam ali cometendo um crime. Então, neste momento, é realizada uma abordagem. Um veículo passando de madrugada. Deixa eu só fazer um adendo. Quando ele fala capacete, não é nada contra quem anda de moto. Não. O capacete, na verdade, é uma máscara. Sim. Ele pratica o crime, vai embora e não é reconhecido depois. Sim, com né? certeza. Ele utiliza desse capacete para não aparecer. Uhum. E o uso da algema, nós temos uma súmula vinculante número 11. Ela foi realizada pelo STF. Então, quando o indivíduo esboçar a reação, quando ele colocar a integridade física do policial ou de terceiros em risco, ou também quando ele estiver ali com risco de fuga. Então, nesses casos aí, ele pode sim ser algemado. Eu queria perguntar até para o doutor Leonardo, que eu realmente vejo, está chegando a hora? Eu ia falar sobre o japonês lá da Federal, mas nós vamos deixar isso para o segundo bloco. Agora eu tenho que falar sobre a
Pax Clínica, Clínica Psiquiátrica e Instituto de Neurociências, uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento de portadores de doença mental e dependentes químicos, inclusive alcoolistas. Funcionando em Goiânia há cerca de 40 anos, a clínica vem buscando ao longo desse tempo acompanhar a evolução da assistência psiquiátrica, sempre priorizando o bem-estar do paciente. O telefone é 3282-7040 ou 3941-7040. Fica ali na rodovia BR-153, quilômetro 9. Ninguém fica 40 anos no mercado se não tiver competência. Nós voltamos daqui a pouquinho. Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você, garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças. Pode ficar tranquilo, nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Bom, nós estamos de volta com Opinião e Debate e eu vou precisar de uma secretária para organizar o tanto de perguntas que estão chegando, porque o tema realmente é um tema muito polêmico. Mas antes vamos falar sobre a Escola Internacional de Goiânia, uma instituição de nível extremamente qualificado, com projetos dedicados à formação humana e à saúde emocional. Lá, seu filho adquire conhecimento para realmente fazer a diferença. Fica ali em frente ao Shopping Bougainville, no setor marista. O telefone é 3241-8600. Já está na hora de você buscar a nova escola do seu filho para 2017. Considere a Escola Internacional de Goiânia. Vai lá para conhecer o trabalho que é feito. Eu estava para perguntar para o Leonardo sobre a questão de um telespectador que perguntou se a polícia, quando ela pode invadir uma casa, em que circunstância? Bem, em primeiro lugar, nós temos a questão do estado de flagrância e temos também a questão do mandado judicial, né? Busca e apreensão, por exemplo. Agora, eu queria, para além disso, Marcos, dizer o seguinte, que a polícia cumpre o papel dela e cumpre, geralmente, muito bem. Existem falhas? Existem. Como existe falha, médico que erra, psicólogo que erra e etc. E tal. Apresentador então, que erra. Apresentador que erra. E tem que gravar várias vezes o mesmo texto. O grande problema é que o comportamento humano ele é dirigido por determinados orientadores. Por exemplo, justifica estar sendo realizada uma blitz de automóveis para ver se pegam pessoas que estão roubando carros e etc. Tal, e um indivíduo vem e passou pela blitz e dá sinal de luz para o outro para avisar que está tendo blitz. Veja como é o comportamento humano. O comportamento humano, ele de repente, ele fala assim, eu estou ajudando o próximo. Na realidade, o carro dele poderia estar sendo roubado. O bandido que amanhã ou depois pode até assaltá-lo. Então esse é que é o grande problema, são esses guiadores de comportamento que às vezes a gente não entende, mas eles têm determinados interesses. Um deles é, cuidado, você vai ser multado. O maior controlador de comportamento ainda é o dinheiro. O Sebastião Barreto, lá de Campinas, da velha e boa Campininha.
Tucano, mesmo sendo um indivíduo comum, é necessário colocar as mãos na cabeça, acredito, durante a abordagem. Pois até que se prove o contrário, pela Constituição, ele é inocente. Eu gostaria que o Capitão Ribeiro. Capitão Ribeiro respondesse essa. Como? Ele é inocente, por que ele tem que colocar a mão na cabeça? Aí volta lá no começo, Isso, né? exatamente. Na verdade, toda essa questão da visualização, o que vai ofender, o que vai provocar perigo à equipe policial que está realizando a abordagem ou a qualquer terceiro que esteja passando na rua? As mãos desse indivíduo. Então, a partir do momento em que essas mãos estão completamente no visual dos policiais, a possibilidade de reação desse indivíduo, ela fica minimizada. E assim o risco desses policiais também vai ser minimizado. A questão das mãos estarem na cabeça ou mãos para o alto é justamente porque nesses locais o policial vai estar vendo, vai estar visualizando. E você aumenta, além de tudo, a distância entre o local onde a mão está posicionada para um local onde um ofendículo poderia estar, né? Na cintura, geralmente. Uhum. É justamente para isso. A partir do momento em que foi realizada a busca pessoal naquele indivíduo e foi verificado que nada de ilegal está sob seu poder, passa, como o Brian bem disse, passa-se ali o ponto crítico. Então, passa-se a ter um diálogo com esse indivíduo e a abordagem ela vai transcorrer de uma forma bem pacífica. O meu amigo o Ralph Valdo Rangel, amigo nosso, superintendente da Secretaria de Educação. Boa noite. Eu gostaria que fosse você, mas rapidinho, para eu passar já para o Leonardo. Boa noite. E é dentro desse contexto. Sempre ao passar pela blitz, abaixo todos os vidros do carro. Agora, tem uma situação que me incomoda, que é, ao pegar os documentos, os policiais colocam a mão na arma. Isso é correto? É correto. Justamente porque naquele momento em que ele está pegando aquela documentação, o policial não sabe se ele vai ali pegar uma arma de fogo, por exemplo. Então o policial se resguarda. Ele simplesmente toma a postura de uma pronta reação para que, caso esse indivíduo reaja, ele possa agir em conformidade para garantir a sua integridade. E o cidadão tem que entender, Tucano, que estas posturas são para proteção da própria população. Exatamente. Ou seja, em que isso vai ofender ou vai diminuir a pessoa? Quero acreditar que em nada. Colocar a mão na cabeça, pronto. Não tem alguma coisa. Ou se ele está acionando a arma, ele está simplesmente se colocando numa posição de defesa. Só isso. São as questões de perspectivas, né? Exato. A Garcês parabeniza a todos os participantes de hoje. E se o doutor Leonardo poderia comentar sobre o biotipo, eu acho que ele quis falar sobre o perfil psicológico do Lula. Eu acho que não, hoje não. Nós não temos tempo. Teria que ser um programa maior. Danilo Barbosa. A sociedade consciente sempre estará ao lado da Polícia Militar. Parabéns pelo trabalho do dia a dia. O doutor Eduardo Prado. Prisão esportiva, modalidade que praticamos. Prende e solta. Maicon. É verdade, a polícia no Brasil enxuga gelo, também no sentido de que prende, solta, prende, solta. Existe, doutor Leonardo, uma condição socioeconômica que predispõe ao crime ou não? Porque era o ponto do japonês da Federal que eu não entendo porque que o rapaz já está preso, o coitado lá do Vacari, do Zé Dirceu, já está preso, está saindo de dentro de uma viatura, tem que estar algemado. Ali, e, sinceramente, eu não entendo. Né? Porque não tem risco nenhum. São senhores. Né? Mas, enfim. E aí também são senhores de alta de conhecimentos e tal, e criminosos também. Né? Ou é essa história de que só vai preso os 3 P's, né? Que não vou falar aqui, mas eu acho que todo mundo em casa sabe, né? Um deles é pobre, né? Sim. Bom, Marco, olha só. É interessante a sua pergunta, porque eu me remeto um pouco à história. Se a gente for começar a estudar os primeiros criminólogos que apareceram na própria história, a gente vai se reportar a Lombroso. Lombroso, em 1876, lançou um livro chamado O Homem Delinquente. Lá ele fez um estudo baseado na frenologia, onde ele mapeou o crânio
né, de pessoas que cometiam crime, e de acordo com a medição desse crânio, ele falava, esse sujeito ele é ladrão, esse sujeito ele é homicida, esse sujeito ele é estuprador. A partir de então nasceu ali a criminologia clínica. Então as pessoas elas eram diagnosticadas pelo formato do crânio. Junto com isso daí, criou-se também qual estigma? Que prostitutas, bêbados e epiléticos também estavam propensos aos crimes. É aí que começa a nascer o preconceito contra negros, o preconceito contra pessoas que não faziam parte daquela, daquele aspecto bonito, físico, que tinha uma diferença nas suas características físicas. Depois dele veio Rafael Galófalo e veio Henrique Ferri, outros criminólogos que vieram falar, não, a criminalidade ela não nasce no cérebro, a criminalidade ela nasce na sociedade. O que acontece? Hoje em dia, nós ainda carregamos muito desse ranço criminológico de Lombroso, ao qual a gente acha que os criminosos, necessariamente, eles vão ter o quê? Uma listinha, como se fosse um cardápio. Então, o sujeito que rouba, ele veste tal tipo de roupa, ele tem tal tipo de cabelo, tal tipo de cor de pele, ele tem tatuagem. Se você for ver bem, esses tipos de características físicas, para hoje em dia, não está mais batendo, não. Porque hoje o crime evoluiu, assim como muitas coisas na sociedade evoluiu. Hoje o crime está mais inteligente do que a gente imagina. Porque hoje o crime consegue fazer o quê? Gestão de informação. Hoje o crime consegue pegar uma informação e utilizar aquilo para o interesse, como o Dr. Leonardo Mendes, aqui meu xará, disse. Ele consegue ver aonde ele pode ter uma maior vantagem com menos risco para ele. Então hoje não tem como a gente tratar as pessoas diferentes só porque ela tem uma pele de cor diferente ou ela tem uma posição socioeconômica diferente. Até porque, já finalizando nessa minha fala, se o policial deixar de algemar, por exemplo, uma pessoa pública como José Disseu, eu garanto que uma boa parte da sociedade vai falar o seguinte, olha lá, não estão algemando ele porque é o José Disseu, porque o pobre, ele é algemado. Então você às vezes algema uma pessoa pública como José Disseu e uma parte da sociedade vai falar, não precisa, mas se não algemar também, tem a psicologia reversa. Por que não algemou, sendo que o pobre é algemado também? Então eu acredito que para a segurança tanto da pessoa e tanto do policial, não há nada de mal em ele ser conduzido ali naquele momento de forma física até a viatura, até para garantir a integridade física de tudo. Faz igual o Jade Barbalho, põe o casaco. E existe uma questão que é o seguinte, a continuidade de Cesare Lombroso, hoje, na atualidade, em relação ao que nós chamamos de labeling approach, ou seja, a técnica da rotulação. Nós somos treinados para fazer isso. Ou seja, você bate o olho no indivíduo e fala assim, ele tem cara de malandro. É a primeira coisa que a gente faz. Ou você olha assim, nossa, mas aquele indivíduo tem cara de sujeito antipático. Nós fazemos isso o tempo inteiro. É o pré-conceito. Na verdade, não é a questão da incidência criminal ser maior nas classes sociais mais baixas, é porque a grande maioria da população é de uma classe social mais baixa. Nós vivemos um país em que a grande maioria das pessoas são pobres. Então, a incidência vai ser maior onde tem mais pessoas. A amostra é maior. São milionários, que são pessoas que... É de se admitir, por exemplo, que um indivíduo que seja dono de uma grande indústria, ganhando muito dinheiro e tudo, que ele vá para a política. Vá para a política e roube do erário. Pois é. Eu queria agora, nós estamos terminando já o terceiro bloco, mas eu estou ficando muito feliz pelo número de pessoas elogiando o papel da polícia. Paulo Roberto, do Parque Flamboyant. Policial do interior trabalha muitas vezes sozinho, sem apoio do Estado. A verdade é que a Polícia Goiana está abandonada, exagerou um pouquinho. Mas realmente muita gente do interior trabalha sozinho. O Jefferson, que na abordagem lá de Itacaiú, deveria ser usado cães policiais, mas é a mesma coisa de Gabriela Mazotti, do Água Branca. Mudei para Goiânia há pouco tempo, vim de São Paulo. Achei o programa muito bacana e esse tema é importantíssimo. E a população muitas vezes desconhece como realmente funciona. Parabéns à polícia, ao programa e mais motivos para amar o estado de Goiás. Seja bem-vinda. Por que o bandido pode matar e o policial sempre está errado? Ao ser mais enérgico com quem está resistindo à prisão, que é sobre aquele caso, né? Sobre o sargento que morreu em Betânia. Aquela loira que atrapalhou o sargento a trabalhar. Se essa mulher será ou já foi presa? Sou ex-policial e quero saber. Bom, aí é a nossa amiga Justiça que vai definir, né? Gostaria de parabenizar o tenente da Rotan pelo excelente trabalho. O programa está muito interessante. É a Marina Leitão, de Goiânia,
do Novo Horizonte, Geraldo Júnior. O que vocês acham da cultura brasileira? Bandido tem que morrer mesmo? Eu acho que não devia ter um jeito de ter menos bandido, né? E bandido tem que ser preso. Major Araújo, estou assistindo, parabéns, tocando pelo programa. Luiz Antônio, parabéns pelo programa. O professor Leonardo, sempre atrás de bons argumentos. Agora essa aqui do Renato Parque Oeste é para você, Brian. Eu estou pegando o seu pé hoje. As mais difíceis são para você. Por que que a Rotan, eu vou ler exatamente do jeito que está aqui. Por que que a Rotan tem fama de matadora? Será que os bandidos só reagem quando são abordados pela Rotan? Negativo. Se ele for puxar a nossa produtividade, se for repassar a nossa produtividade, o batalhão de Rotan, ele tem uma produtividade elevadíssima no sentido de prisões, no sentido de recuperar veículos, no sentido de apreender armas de fogo. As ocorrências, claro, que existem, ocorrências em que os indivíduos, eles reagem a uma abordagem, eles desferem, seja qualquer tipo aí de agressão contra o policial, seja efetuando disparos de armas de fogo, e nesse instante o policial de Rotan, por ser um policial bastante treinado, ele reage a esta ação deste meliante e muitas das vezes ocasiona aí que o indivíduo venha a óbito, mas é claro, todo policial de Rotan ele atua estritamente na legalidade. Hoje nós temos uma doutrina e todos os policiais são treinados para isso, atuar de acordo com a legalidade. Eventualmente ocorrem abusos. Sim. E esses são punidos. Sim. Quando o policial excede nas suas condutas, tem o órgão da corregedoria que é instaurado uma sindicância e ele, no final aí, tem uma decisão, seja qual, ele está errado ou está certo. Tá bom. Bom, República da Saúde, faça de suas noites o momento mais leve e gostoso do dia. Agora, o República da Saúde, você encontra o jantar delicioso servido à la carte. Os melhores pratos com carnes, aves, peixes, além de massas, crepes e sanduíches. Com a República da Saúde, você se alimenta de forma nutritiva, saudável e sem peso na consciência, porque a comida lá é levíssima. Confira também a carta de vinhos lá da República da Saúde. 3942-6575. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos para o último bloco. Infelizmente não vai dar para ler todos, vamos pelo menos citar as pessoas. Voltamos já já. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Planet Consciente Garden. 3 suítes e 122 metros quadrados. Na rua T34, setor Bueno. 4 praças contemporâneas dentro do seu prédio. Lazer completo. A vida pede mais natureza, seu estilo também. Aproveite condições especiais de pré-lançamento. planetconsciente.com.br. Realização Consciente Construtora e Incorporadora. Bom, nós estamos de volta com a Opinião em Debate, que passou rapidinho, já estamos no último bloco. Eu tenho 2 comerciais, 2 dicas para você e depois nós vamos para um tema aqui que realmente vai esgotar o último bloco. Primeiro, sobre a JL2. Se você quer construir, reformar ou ampliar seu ambiente residencial ou empresarial sem dor de cabeça, conte com a JL2 Construtora. Do planejamento à execução,
do orçamento analítico ao suporte técnico, pós-obra, tenha certeza de que seu projeto estará nas mãos dos profissionais mais experientes do Estado. JL2 Construtora, sua obra em boas mãos. Telefone 90 95 7150, 81 50 0093 e 98 21 6297. E quando você for construir ou reformar sua casa, procure uma empresa como a JL2, ou então você vai cair na mão de um psicólogo, porque nada causa mais estresse do que reforma de casa. Estou certo, Leonardo? Com certeza. Vamos falar agora sobre a Su Beauty. A Su Beauty conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada. O Hot Belly, a segunda marca fundada por Zu, está em 5 dessas unidades. Rua 22, número 384, Setor Oeste. Telefone 4012-1066. Vamos agora para a pergunta do Luiz Cláudio, lá do setor São Judas. Nós não temos censura nesse ponto. Vocês estão abertos a falar o que vocês pensam sobre o assunto. Assim como eu também me dou esse direito. Luiz Cláudio diz o seguinte: sou favorável ao trabalho das forças de segurança em Goiás e no Brasil. Aliás, fazendo só um cortezinho, a polícia é a última fronteira entre a barbárie e a sociedade. Quando não tiver polícia, vai ser a barbárie. Tá certo que tem muito policial mal preparado, é claro que existem erros, é lógico que existem maus profissionais, como em qualquer profissão, mas a polícia é a última fronteira. É o último telefonema que você vai querer dar. E lamentar, aí volta ao Luiz Cláudio, lamentar o desserviço, não sei se eu concordo com ele completamente, mas vamos lá. Lamentar o desserviço dos direitos humanos que marginaliza o policial e santifica o bandido. Como é trabalhar com os direitos humanos defendendo os bandidos? Sem generalizar, né? Mas que isso acontece como acontecem erros da polícia também. Gostaria da opinião, primeiramente, do Dr. Leonardo. Bem, em primeiro lugar, a questão dos direitos humanos, ela é uma questão essencial. Desde que nós percebamos os dois lados da moeda. Ou seja, nós não podemos apenas atentar nem para o lado dos marginais, que são seres humanos, que estão em processo de reeducação. Esse deveria ser o papel da justiça quando penaliza o indivíduo com, por exemplo, restrição de liberdade. Neste sistema não se deveria existir tortura, não se deveria existir as condições péssimas de qualidade que existem. Mas, pelo outro lado, nós temos que ver que, em geral, nós vemos, logo de início, a ação dos direitos humanos buscando saber como está a integridade do bandido. Mas ninguém vai na casa do policial que foi morto perguntar para a esposa, perguntar para a filha como eles estão se sentindo, tentar defendê-los. Isso também existe, ou seja, existem os dois lados. Doutor Leonardo também, só que o Leonardo faria. Olha só, que interessante essa pergunta. Eu percebo da seguinte forma: nós hoje estamos passando por um tempo que, na verdade, nós estamos ressaqueados por um período ditatorial, um período onde as pessoas sofreram uma certa repressão, né? Alegam que sofreram uma certa depressão, uma cultura mais repressiva. Acontece com o advento da Constituição de 88, a Constituição essa foi baseada muito sobre o princípio da Revolução Francesa. O que a gente percebe? Que esse movimento de direitos humanos ele tomou mais força, como se quisesse falar o seguinte: isso nunca mais vai acontecer o que aconteceu lá atrás. Então, aquelas forças policiais, ou aquelas forças que faziam uma maior repressão contra o crime ou contra qualquer outra forma de movimento, que era considerado como subversivo, começaram a ser perseguidas por esse movimento que se diz direitos humanos.
Porque para mim direitos humanos é falar o quê? Nós preservamos a vida, independente de quem seja. Mas há uma filosofia, para mim, no meu ponto de vista, muito oculta. É uma filosofia que foge do caráter finalístico de dar essa proteção às pessoas, independente de ser o policial, independente de ser aquele que comete um delito. É uma filosofia que visa o quê? Vamos combater qualquer força que venha a nos repreender. Então hoje o que a gente observa? Que quando acontece um confronto aonde tanto a pessoa que estava cometendo o delito é alvejado, e o policial também, a gente vê que há uma percepção, não estou falando o que é, mas há uma percepção midiática dos direitos humanos atuando mais em cima daquele que cometeu o crime, que ao meu ver, posso estar até equivocado, mas a forma como eu percebo, seria essa filosofia oculta, vamos proteger aquele que é menos protegido, mas o policial também não é menos protegido também? As coisas não têm que ser pesos iguais para todos? Então o que eu percebo seria isso, sabe, Marco? Esse movimento e no sentido de querer abrandar aquele que se julga mais inferior. Mas aí é uma coisa interessante para a gente pensar. O inferior, muitas das vezes, é aquele que mais ataca. Se a gente for parar para ver até no mundo animal, aquele que está atacando é aquele que está mais perigoso naquele momento. Tá certo. Bom, quando a pergunta chegou, eu disse, olha, tanto o tenente quanto o capitão estão liberados de responder essa pergunta. E o capitão falou, não, eu faço questão de responder. Sim. Né? Antes eu queria mandar um recado aqui para o tenente Brian, da professora Lourdes Messias. Lembra dela? Sim. Ela foi professora do tenente Brian, toda a vida ele sempre foi uma pessoa muito íntegra. Muito obrigado. Né? E a Tatiane lá do Negrão de Lima falou que você é um gato. Eu não concordo não, mas a Tatiane falou, capitão, sim, você não teve nenhum gato para você não, mas e os direitos humanos? Bom, o doutor falou muito bem a respeito da finalidade, né? Na verdade, a proposta dos direitos da pessoa humana, inclusive estão previstos na nossa Constituição, e nós, como agentes da lei, nós devemos também zelar pelos direitos humanos. A Polícia Militar ela é pautada pelos direitos humanos há muitos anos. Nós trabalhamos hoje de forma a aproximar a Polícia Militar da sociedade. Tanto que grande parte das ocorrências hoje geradas da produtividade da Polícia Militar são repassadas por cidadãos de dentro do seio social. Porque, assim como nós, eles vivenciam a criminalidade. Agora, no meu ponto de vista, o grande problema que se instalou no nosso contexto, principalmente no meio policial, em relação aos direitos humanos, foi a partir do momento em que ele se tornou politiqueiro. Na verdade, hoje, a grande massa dos direitos humanos, elas não tem interesse de forma alguma, ir atrás de um policial ferido ou de um cidadão de bem ferido, porque o número de pessoas presos, né, digamos assim, o número de pessoas que são consideradas como ofendidas pelo Estado na prática da sua atividade, às vezes é maior. A gama de adeptos que ele vai ter talvez seja maior. Eu me lembro, o Juliano, se eu não me engano, no setor Bueno, no primeiro bloco, ele comentou a respeito da polícia, que é uma polícia truculenta. Nós bem vimos que grande parte da população nos apoia a segurança pública de uma forma geral, porque pensa em si, pensa no seu bem-estar. Então a polícia, às vezes, talvez eu me alongue um pouco, mas já peço as minhas desculpas, mas a polícia, ela age de acordo com a sociedade. Então se o indivíduo ele provoca uma reação, que o policial nenhum vai para a ação para confrontar. Policial nenhum vai para a ação pensando, eu vou atirar em A ou B, ou vou cometer algum tipo de lesão física em um terceiro, mas às vezes isso é necessário. Obrigado, isso faz capitão. parte do nosso... Obrigado. Eu queria agradecer algumas pessoas, desculpa cortar. Não, tudo bem. Depois eu quero uma palavra, uma palavra, não é duas não. Do que resolverá o problema da violência no Brasil. Uma palavra de cada um para a gente despedir. Obrigado, Cláudio Caldeira, lá de Ecopuranga, Espírito Santo. Marcos Antônio, por que tantas blitz?
Ver quantos que eu dou conta aqui. Eduardo Prado, Alexandre Brandão, Jonathan, lá do Residencial Fidelis, o Carlos, que o japonês da Federal também devia estar algemado, também acho. A Elisa, vice-presidente lá do Balneário Meia Ponte, estamos passando por assaltos na região, tem que dar uma reforçada lá no Balneário Meia Ponte. O Afonso, a maioria das... Tá, sobre abordagem. Guilherme, professora Douglas Santiago, o Marcelo do Cidade Jardim e o Rafael lá de Trindade. Infelizmente, não deu para todo mundo participar. Tenente Braia, uma palavra para resolver o problema da violência no Brasil. Uma. Atitude. Doutor Leonardo, uma palavra. Educação. Punição. Capitão. Punição. Doutor Leonardo. Conhecer. Eu vou falar a minha, por sermos do mesmo colégio, termos começado dando aula no mesmo colégio, Carlos Chagas, não vou falar a década, porque não vou entregar o Leonardo. Educação. Um abraço, até sexta-feira que vem, quando vamos falar sobre violência contra advogados e advogadas. Até lá.